Vocês estão me ouvindo? Nem que vai dar certo. Só tá sem som. Vê agora. Agora Agora melhorou? sim, com certeza. Beleza. Então vamos. Primeiro, Kate Rose, vamos esperar o pessoal entrar, que os amigos com certeza vão entrar, né? Tu Então a o gente espera um dizes. pouquinho e a gente vai começar. Hoje a gente vai falar sobre o querigma, sobre o primeiro anúncio, mas dizer que é uma grande alegria estar lhe recebendo aí. Eu Ó, o que pessoal já digo. está se manifestando aqui, ó, pedindo a sua volta para Novo Friburgo, é isso? Rio de Janeiro. É, Não, eu dizer que realmente é uma grande alegria, Kate Rose, você sabe da sua importância assim, na minha vida, né? No início da minha caminhada, até no Projeto Juventude para Jesus, eu estava fazendo um vídeo agora do aniversário do Projeto Juventude para uma missão, certo? E eu me lembrando aqui de quantas coisas boas a gente viveu, né? Como com um Projeto certeza. Juventude para Jesus, como serve de seminário. E eu digo que 90% das coisas que eu sei sobre ser serve de seminário, 90% eu aprendi com você, né? Aquela turma muito boa também, que a gente tinha uma turma bem legal, assim, que marcou a época no Com Projeto certeza. Juventude. E você que coordenava a gente, assim, eu sou muito feliz. E eu ouso a dizer que você é uma das 5, assim, pessoas que eu levo, assim, no coração como pessoas que foram referências para mim na minha caminhada, né? Eita, que responsabilidade. E é uma grande alegria estar lhe recebendo aqui, no Eu que fico Pará. muito feliz, viu? Muito feliz mesmo pela oportunidade. E aí você me pegou realmente assim, pelo coração, e não teve como dizer não. Porque você sabe que eu amo, né? O querigma. Então não tem como falar do querigma, falar do amor de Deus e não tocar na minha história. Na nossa Legal, história, né? verdade. Kate, então a gente começa com um testemunho para o pessoal lhe conhecer. Tem como tu abaixar um pouco a tua câmera? Abaixa um pouquinho ela assim, Peraí, porque tá aparecendo. Pronto, assim, tá ótimo. Aí tu conta um pronto. pouco da tua história, quem é Kate Rose, para o pessoal conhecer. Quanto tempo de Shalom e tudo. Pronto, então, Kate Rose, eu sou natural de Fortaleza, tive uma experiência em 2000, em 1 e 2 de julho de 2000, onde eu fiz o meu seminário de vida no Espírito Santo. E de lá para cá, eu permaneço, graças a Deus, caminhei no Projeto Juventude, entrei no Ministério de Seminário em 2002, né, entrei no Ministério, fui ser ministra de seminário. Aí foi quando eu fui aprofundando a minha experiência com Deus. E aí, em 2003, eu entrei no vocacional, ingressei na comunidade em 2004, fiz minhas promessas definitivas em missão, vivenciei a experiência de partir em missão depois de consagrada. E a terra que o Senhor me presenteou para que eu fecundasse foi Nova Friburgo, né? Com extensão a Macaé, onde eu passei 3 anos e meio em missão, fiz minhas promessas em 2016. E sou assim muito feliz no definitivo de Deus para a minha vida. A ponte já caiu, já não tem mais como voltar atrás, Amém. né? E aí sou muito feliz mesmo, assim, claro, como qualquer um de nós que vivenciamos, seja uma experiência inicial ou não, nós temos momentos em que nós vivenciamos mesmo essa dúvida, o questionamento que é próprio das certezas que nós vamos adquirindo. É importante que nós tenhamos, sim, esses questionamentos, porque eles é que vão nos dar a graça de fecundar, né? Então, assim, tenho essa experiência, passei 8 anos no Ministério de Seminário, sou muito grata por tudo que eu aprendi, né? Aprendi não só com os coordenadores, com as nossas autoridades, mas também com cada um dos irmãos que estiveram presentes lá. Como o Gerson colocou, né? É muito interessante porque realmente foi uma levada de pessoas que trazem marcas na vida, que hoje permanecem na comunidade, outros não estão mais na comunidade, mas que são marcas que ficaram guardadas, né? Assim, já vi que o Ivo tá por aí, né? E Vixe, vi, Maria, é não mesmo. tem, o Ivo entrou, oxe, disse logo, Eu, logo no começo era um dos primeiros, né? E aí, assim, um e abraço, meu Deus. pessoas que com certeza trazem marcas na sua vida, né? E assim,
E a minha experiência com Deus, ela se deu realmente, não só dentro da minha experiência, no seminário 1 e 2, mas a cada seminário em que eu fui vivendo. Aí um pouco no que a gente for conversando, vocês vão conhecendo um pouco mais, né? É uma graça também do seminário, né? Que sempre se renova, cada seminário que a gente faz, né? Eu acho que eu já participei de uns 200, e Eu parei todos de contar faz tempo. todos é uma experiência assim nova, certo? É uma coisa incrível. E por isso que eu acho que nem sou mais servo de seminário, né? Mas eu ainda participo até hoje, então eu me considero sempre um servo de seminário, então, né? É. Kate, a gente vai falar sobre o tema do querigma, né? Que é o primeiro Uhum. anúncio. Então eu queria saber de você, que é uma referência para mim, assim, de querigma, de uma pessoa que sabe evangelizar, aqueles primeiros, né? Aquele primeiro movimento que na comunidade é tão importante, né? Que é o Seminário de Vida no Espírito Santo. O que é o querigma, né? O que é o querigma? Qual a importância do querigma na evangelização? Ao meu ver, né, assim, dentro da minha experiência, né, falando com você, e basado por tudo aquilo que eu fui aprendendo ao longo desses anos, com o nosso, digamos, moderador José Maria, digamos, Sim. o querigma é o transbordamento da nossa experiência. Né? O querigma é esse primeiro anúncio. Mas o primeiro anúncio não só para a pessoa a qual você está levando a palavra de Deus, o testemunho, mas o primeiro anúncio da sua experiência primeira, aquela que não morreu, aquela que realmente foi a experiência que lhe impulsionou a buscar a Deus, a buscar fundamentar a sua experiência e a buscar transbordar para as outras pessoas essa experiência. Eu acho que essa é a maior das graças, na verdade, do querigma. Porque muitas vezes você fica buscando de teorias, mas não tem como haver uma evangelização querigmática se não for com o anúncio da sua vida, da sua experiência com Deus, do que Deus realiza, do que Deus transforma na sua vida, na sua história. Seja inicial, seja com anos de consagração, seja com anos de caminhada, membro ou não da comunidade, mas integrante de um ministério que vai realmente dando a graça de ir transbordando para a vida de tantos. Eu acho que esse é o grande mistério, por quê? Porque Deus ele vai sempre nos fazendo retomar onde nós começamos, onde nós iniciamos, para aquecer os nossos corações. Por isso é tão fundamental essa experiência do anúncio querigmático, porque você toca na sua história, você só pode falar de algo que você conhece. Quando você fala de algo que você conhece, é o que realmente traz o sentido, traz o fervor, traz a grande graça, o inflamar do coração. E é interessante que tu falou que eu não sei se você sente a mesma coisa, mas eu acho que o seminário ele tem uma graça de lhe fazer apaixonar novamente, né, pelo seu começo, pelo seu início. Porque isso acontece muito, né, quando a gente está caminhando, muito tempo de obra, muito tempo de caminhada, você vai meio que arrefecendo essa questão da paixão, né? E o seminário ele tem esse poder, né, de você ver na história do outro a sua história, né? Pessoas que chegaram incrédulas, experimentando a Deus, né? Pessoas que têm a vida transformada diante dos nossos olhos. Isso, com certeza, deixa o nosso coração novamente, é um combustível, né? Isso. E vamos dizer que no Shalom, né, nos nossos escritos e em todas as nossas formações, a gente é convidado a anunciar Jesus Cristo de forma explícita, né? De forma explícita, assim, o Cristo citado passou pela cruz. E a minha pergunta é, imagina só um jovem da obra de redenção que teve uma experiência com Deus recentemente e ele deseja, como você disse, transbordar este amor, né? Como é que eu faço, como é que esse jovem faz para se abrir ao dom da evangelização, este primeiro anúncio? Eu acho que a primeira grande abertura para esse jovem é ele não se preocupar, principalmente em usar de palavras bonitas, mas sim da autêntica experiência que ele teve, da experiência pessoal dele, dessa experiência primeira que ele teve, que o motivou e inflamou o seu coração em busca desse sentido, dessa busca de transbordar para as outras pessoas. Uma coisa que você falou, né, que eu acho que complementa um pouco da resposta,
Não existe experiência maior, assim, mais gratificante de você ver um momento após a efusão do Espírito Santo. Não só para quem está fazendo, mas também para aquela pessoa que está servindo. Porque quando nós contemplamos corações que são tocados, inúmeras que sejam as realidades, os nossos corações são reavivados. E por meio desse reavivar, nós temos essa chama alimentada, mais uma vez, né? E um coração que ele tem uma experiência concreta com o amor de Deus, ele deseja transbordar. Então, o falar do amor que lhe preencheu, que lhe tocou, é o primeiro passo. Amar, respeitar, diante da dimensão do qual o campo que você está evangelizando, né? Eu acho que numa missão de difusão, numa missão inicial, por exemplo, na missão que eu estive, é a missão de fundação. Então, existiam N realidades para o nosso carisma dentro da missão. Então, muitas vezes nós estamos preocupados com a estrutura pronta para isso, o que nós precisamos é de corações abertos, corações dispostos a falarem. Não é... E o falar do amor de Deus não é você querer impor que as pessoas tenham a experiência que você teve. Não. É falar da sua experiência. Falar do amor que lhe tocou. Ao falar disso, é o próprio Deus que se encarrega na ação do Espírito. Dar o seu testemunho. Interessante, Kit, que eu tive essa experiência aí que tu falou quando eu vim para cá. Interessante, né? Porque quando eu vim para o Pará, foi algo muito diferente para mim, porque lá em Fortaleza, a gente sabe que a comunidade hoje, graças a Deus, ela já é uma comunidade grande, onde tem muita estrutura, então facilita na evangelização a estrutura, né? Mas quando você se desinstala e você só tem a sua experiência com Deus, né, para anunciar, você vê que ela por si só já não é que baste, mas ela é o necessário, né? É o essencial, a sua experiência com Deus e o próprio Deus. E as pessoas vão começando, e a obra quando vai começando, você vai vendo essa experiência nos seus próprios olhos, que tipo assim, cara, aqui não tem nenhuma estrutura, a gente não tem nenhuma sala, né? E do nada as coisas vão acontecendo, né? E a gente vai vendo isso, que o próprio Deus, ele suscita essa experiência na gente, né? Que é evangelizador, e também nas outras pessoas que vão se aproximando, né? Porque você evangeliza, mas Deus, ele dá graça também para as pessoas se aproximarem. Mas, eu vou entrar na outra pergunta, às vezes não é tão fácil, né? Porque, por exemplo, eu me lembro muito bem que a gente fazia muito as evangelizações como é o nome daquela praça? Praça Portugal, né? Praça Portugal, ali perto do Chapéu de Ota. Do Chapéu de Ota. E ali era muito difícil evangelizar. Porque tem pessoas que são, assim, pelo menos são mais receptivas à evangelização, né? Mas tem outras pessoas que são totalmente avessas à evangelização ou foram bastante feridas, né? Ou por coisas que aconteceram, ou na sua família, sei lá. Então, tem pessoas que são incrédulas, frias, afastadas. Aí, é uma dica que você pode dar, assim, para as pessoas. Para mim também, né? Para as pessoas que querem evangelizar, essas pessoas que aparentemente são mais afastadas. Eu acho que uma das grandes sabedorias, eu aprendi muito isso no acampamento, é saber respeitar o limite de cada um. Né? Saber respeitar o limite de cada um é muitas vezes, como eu falei anteriormente, não é impor a eles aceitarem. Eu lembro muito porque quando nós estávamos nos acampamentos de jovens, né, sempre atrás do Salão Vermelho existiam aqueles jovens que nunca queriam ir e que, na verdade, chamavam mais atenção por não irem do que por estarem revoltados, alguma coisa assim. E muitas vezes eles não diziam nada. Eu fui aprendendo que o respeitar, mas se fazer próximo também, fazia com que muitas vezes eu conseguisse chegar a esses jovens sem precisar dizer nada. Saber respeitar o limite, muitas vezes, saber entender o tempo, o contexto, e buscando sempre essa sabedoria em Deus e com Deus, se deixar conduzir, porque nós somos uma comunidade carismática
por meio dessa comunidade carismática, pela grande graça do uso dos carismas, né? Eu acho que a liturgia de hoje nos faz concretamente provar disso, né? São Paulo hoje, assim, ele nos constrange por meio da primeira leitura, por conta da docilidade dele estar diante daquele cenário, mas não se preocupar em ser o grande, mas pelo contrário, ser o menor, e por meio do grande testemunho dele, ele conseguiu converter e anunciar o amor a tantos, né? Eu acho que vivenciando essa experiência de saber primeiro observar aquele contexto que você está sendo inserido, de não ir, a nossa sede, o nosso desejo muitas vezes de querer evangelizar, de querer falar, de querer que as pessoas escutem o que você tem a dizer, é o que vai nos atrapalhando, porque não somos nós, é o agir e o mover de Deus em nós. Né? Quando você ia falando, né, a missão de Nova Friburgo, que foi onde eu estive, ela era uma missão de fundação, né? E por ser uma missão de fundação, ela traz exatamente esse contato de você ir para pessoas, o polo da evangelização em Friburgo era o CT, que é uma praça na frente da igreja matriz, e que muitos jovens se reuniam para beber, para fumar. E era interessante porque todas as vezes em que se iam com essa intenção da evangelização, de explicitar o amor de Deus, só em falar, muitas vezes nós não conseguíamos. E a partir do momento que se foi feito um planejamento de ir, de se ver o ambiente, de se perceber as pessoas, de entender o contexto ao qual eles estavam inseridos, nós começamos a alcançar esses jovens. Tivemos desses jovens no acampamento de jovens, tivemos desses jovens que iniciaram a caminhada depois do acampamento, jovens que eram envolvidos com tudo, mas que, por se sentirem respeitados, conseguiram abrir o coração para vivenciar essa experiência, né? Então, acredito muito que você saber respeitar a individualidade, entender, olhar o contexto, porque muitas vezes o fato de se ser só jovem não quer dizer alguma coisa, de se ser família não quer dizer, porque existem N contextos que você está inserido. E aí eu acho que você, nesses dois referenciais de ser jovem, casado, família, você consegue entender um pouco o que eu estou tentando dizer, né? Mas, em síntese, né, tentando responder mais objetivamente, é o respeito, né, a abertura aos dons, né, e você observar. São alguns dos aspectos que vão fazendo com que você vá conseguindo alcançar, escutar, porque muitas vezes esses jovens, eles só esperam serem escutados, né? Muitas vezes esses casados, esses casais, eles só querem ser escutados. E muitas vezes eu olho para mim e digo assim, não, eu não sou casado, então eu não tenho como aconselhar, como evangelizar uma pessoa dessa. Mas você tem a Deus. E esse deve ser a sua mola propulsora. Principalmente se você tem essa experiência que lhe inflama. É essa experiência que você vai transbordar sempre. Show demais. Kate, aí agora eu queria entrar num assunto que eu gosto muito, você também, que é do seminário, certo? Primeiro, como é que começou? Você vai lembrar aí da época do comecinho do seminário para você, o quanto isso foi importante na sua caminhada. E pronto, só isso. Começa aí, depois eu faço a pergunta. Realmente, né? O seminário de vida no Espírito Santo, o meu seminário, aconteceu, né, em 2000. Então, era uma estrutura, assim, embora eu não seja dos primórdios, né, com certeza, mas é interessante porque o seminário que eu... a Rose entrou, aí me desconcentrei. E Rose? Aí, tipo... vivenciar a experiência que dentro do seu seminário é uma coisa, porque você está ali vivenciando a experiência, né? E é muito interessante porque quando eu me fazia lembrar de tudo, de todo o contexto na minha vida nesses dias,
E quando você falou, eu fiquei, meu Deus, eu era ali, eu estava observando, eu estava tentando, e eu ficava me questionando, o que é isso? Né? Na minha experiência com Deus, no meu seminário, eu ficava dizendo, o que é isso? Quando a mulher dizia assim, peço o Espírito, eu dizia, eu peço como? Mas suplique, aí a gente vê muito Moisés, a coisa ficava muito clara, né, no meu coração, assim. E eu trago para minha vida, quando Moisés faz a pregação sobre o Espírito Santo, que ele coloca lá aquele pano simples na jarra e depois assim, mas foi isso que eu desejei. Eu disse, eu quero fazer com que esse final de semana que eu vivi aqui não seja em vão. O meu foi um final de semana. E realmente não foi. Quando eu comecei a pedir, Deus fez verdadeiramente na minha vida. Muitos sabem que foi isso. Eu fechei os olhos, comecei a pedir, estava eu e minha irmã, só que a minha irmã estava atrás de mim. E aí, quando eu abri, terminou a efusão, que eu abri os olhos, eu olhei, eu estava de frente para minha irmã. Eu tinha virado e eu não sei como até hoje, eu sei, né? Assim, eu sei que foi Deus, né? Assim, que fez e me provou por A mais B. Mas a cada seminário, como eu tinha dito anteriormente, a cada vida que eu ia vendo sendo transformada, né? Quando eu ingressei no seminário, eu não ingressei, que antigamente o ministério não era um só, eram dois ministérios, ministério de seminário, que eram as pessoas que coordenavam os seminários de vida no Espírito Santo, e os servos de seminários, que eram os servos, que era coordenado por outras pessoas. Então, nós tínhamos formações separadas. E a comunidade foi percebendo a grande importância de ter a união desses dois ministérios, porque eles tinham um único objetivo, e era importante que tanto os coordenadores como os servos pudessem compreender que o seminário de vida no Espírito Santo, ele era composto por coordenadores e servos. E aí nós passamos a ter, eu não lembro ao certo se foi em 2004 que a gente já começou a ser somente um ministério. E aí eu fui ser ministério. E aí aí comecei a ir seminários. Eu acho que deu uma travada aqui. Ver se volta. Ok? Calma aí, eu acho que tá voltando agora. Repete só uns 2 segundos para trás que deu uma travada. Pronto. Então, assim, eu ia como ministra, então a minha preocupação era estar à frente, me preocupando com o horário da pregação, aquelas coisas, né? De quem prega, quem não prega, intervalo, partilha, essas coisas. E quando juntou o ministério, aí você vira, como você quando chegou aí na missão, você vira pau para toda obra. Que você fizer para pregar, você prega, se for para você ir limpar o chão, você limpa e tudo. E é muito interessante porque o servo de seminário, ele traz esse grande presente que é tocar o coração daquela pessoa que vai fazer o seminário, que está fazendo o seminário. Quando você acompanha alguém no começo do seminário, você vai observando e vai tocando e vendo o coração dela, vendo a inquietação, vendo Deus agir a cada pregação, seja amor de Deus, pecado, salvação. Quando ela vai entendendo que o amor de Deus é maior do que o que ela compreendia e que o pecado dela não limita o amor que Deus traz e aquele coração vai... Rapaz, é uma experiência assim que você vai se constrangendo. E aí, mesmo que você tenha uma experiência recente, você vai se constrangendo, porque Deus ele vai tocando seu coração de uma forma que você olha para você e diz, eu faço o que aqui? O que Deus deseja fazer na minha vida? Se Ele está fazendo tanto na vida do outro, me usando. Então, a cada seminário, a cada pregação, você tendo essa experiência, você vai tendo realmente o desejo de cada vez mais conhecer a Deus que toca a vida de tantos, mas toca a sua vida também. Acho que a experiência do seminário, eu acho que principalmente tendo vivido, eu acho que uma grande graça nesse momento
que eu posso dizer assim, é tendo vivido essa experiência da missão, numa missão de fundação, é perceber quão importante o Ministério de Seminário é para uma estrutura de fundação. Por quê? Porque nós somos responsáveis em transbordar o amor de Deus para a vida dessas pessoas que podem ter as suas vidas transformadas para sempre. Que podem ter as suas vidas transformadas, pode ser que por um tempo limitado, possa ser só aquela experiência ali da efusão. Mas é a experiência que não importa o amanhã, estará marcada. E nós somos responsáveis por isso. Nós somos esses responsáveis. A cada seminário, né, que aí hoje nessa estrutura, hoje nós podemos falar sim, que a estrutura do seminário de vida no Espírito Santo serve, ela se coloca hoje trazendo o coordenador, os pregadores, tudo numa estrutura só, que pode se abrir para que outras pessoas que tenham o dom, que é muito importante se saber, que eu acho que às vezes nós nos perdemos um pouco, mas é muito importante saber que existem pessoas que têm carisma para pregações de seminários. Não é qualquer pessoa que pode falar. É diferente de você pegar uma pessoa que tem o dom de ensino, mas que a formação, mas a pessoa precisa ter esse carisma com o querigma, porque é a porta primeira. Né? A Emi sempre disse que nós tínhamos que dar o melhor, que nós temos, sempre diz, essa é a verdade, que nós temos que dar o melhor para o seminário, porque o seminário é a porta de entrada. É ali onde vai dizer tudo que vai ser para que daquela pessoa, assim, se vai ser adiante, se a experiência vai ficar marcada ali ou não. Então, a pessoa precisa ter o carisma. E muitas pessoas, eu tiro por mim, eu não me sinto, já preguei, mas não me sinto com carisma para a pregação do amor de Deus. Eu sinto, pronto, aqui eu sinto que eu digo assim, não, essa pregação eu gosto, eu me identifico, eu vejo que é fecunda, a promessa do Pai é para ti, né, que é as duas pregações, antes da efusão, e a crescer na graça. As demais, falsas doutrinas chamam Magão, como sempre, né, a gente chama Magão, né? A gente pega essa daí. Mas, realmente, de nós termos essa preocupação de ver o perfil dos pregadores, de nos preocupar com os mínimos detalhes. Eu acho que se é um seminário fechado, de local, as pessoas que estão, a estrutura, tudo que... Os pequenos detalhes, até de um cartão que você bota na cama, um chocolate, isso faz a diferença. Se é um seminário aberto, um seminário de semana, mas a alegria, a efusão de cada um que vai chegando, o conhecer por nome, o saber identificar, porque a pessoa está ali voltando toda semana. E essa experiência que eu vivi era muito interessante, porque muitas pessoas diziam no seminário das quartas-feiras, que nós passamos também muito tempo, né? De que era muito bom chegar de Davi. O pessoal do Canadá sempre presente. A Bruninha, eu me concentrei de novo, Jéssica. Mas é porque as ovelhas antigas. Menino, tá vendo aí? A velha guarda, viu? Eu vi. Não, o Ivo foi o primeiro. Eu levei logo um susto, que a velha guarda foi. Aí, tá vendo? A Rose já tá dizendo. Mas, com certeza, assim, você se preocupar com esses mínimos detalhes, vai fazendo, como eu ia dizendo, os nomes. Poxa, se nós pararmos agora, né, esse pessoal que entrou aí, que é da velha guarda, pararmos agora e 5 minutinhos e formos pensar tantas e tantas vidas que passaram, nós sabemos identificar muitos por nomes, muitos que estão na caminhada e que não estão, mas que nós sabemos os nomes, que nós ao cruzarmos na rua, saberemos identificar por nome. Isso é muito interessante, porque eu ainda hoje converso com pessoas que tiveram experiência, não caminharam, mas que sempre dizem que o que chama a atenção é saber o meu nome,
né, que é uma característica que eu acho muito engraçada, muito interessante. Eu digo engraçada porque o Padre Silvio, ele lhe conhece pelo nome aqui na missão, né? E isso é constrangedor, como é que ele, E como às vezes ele responsável, pergunta uma vez só e acabou, ele já sabe. é responsável local da sua missão e dizer a missão pequena, como é a de Fortaleza, né? E ele dizer, conhecer você pelo nome. E assim, são detalhes simples, mas que realmente vai fazendo toda a importância na vida de uma pessoa, vai transformando, né? Então, o seminário de vida, ele tem detalhes que são fundamentais, fundamentais mesmo, né? Eu digo, os pregadores, os servos que vão ter aquele perfil, que vão se identificar, que vão realmente trazer, vai fazendo com que a gente possa, né? E a gente tem realmente marcas na nossa história, assim, de perceber, né? Quando eu me desconcentrei, que entra aí Davi, entra aí Bruna, né? Tudo começou muito antes, aí olhar assim, ver que realmente, olha a Rose que tá aí, né? Hoje, os irmãos em promessas definitivas, os irmãos consagrados, irmãos tantos e tantos que vão realmente testemunhando a experiência primeira ainda. Eu sempre digo aqui pro pessoal que, assim, como a gente já tem 2 anos de obra, então os primeiros frutos estão começando a surgir, né? Os pastores de grupo de oração, as pessoas que já estão coordenando as coisas, né? E eu me lembro muito bem no cena, talvez você nem lembre, mas eu me lembro uma vez que eu estava começando a fazer a oração e eu não sabia mais a próxima palavra. Aí você, sempre lá no meu ouvido, ia falar, e dizia mais ou menos uma frase que eu deveria fazer. Isso me ajudou tanto, Kate, de você apostar em mim. Eu sempre digo isso, né? Porque você apostou, naquela época ali, eu acho que eu nunca imaginava ter uma caminhada assim, mais de 6 meses consecutivos, né? E quando eu entrei no serviço de seminário, eu me lembro que foi muito rápido, foi algo muito rápido. Eu comecei como servo, do nada já estava núcleo, e Deus ele foi, foi assim, me resgatando assim aos poucos, e do nada já estava dentro já, e eu não entendi, mas Deus ele ia fazendo. E eu me lembro que até nos acompanhamentos, eu achava muito legal os acompanhamentos com você, que eu não me abria muito e você fazia as perguntas e eu respondia, né? Tipo assim, tu começava a fazer... Eu ficava calada e tu fazia as perguntas, eu respondia, porque eu não tinha, não conseguia conversar, assim, né? Não queria me abrir, né? E isso foi muito importante para mim, desde o começo, desde a oração, assim, de coordenação, de coordenar, o olhar atento. Eu aprendi muito com você, né? E, assim, para finalizar, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aí, certo? Não, No a Bruna final. tá só dizendo que não dava nada por ti. Não dava não, e era uma galera, né? E era uma galera, mas graças a Deus, Deus foi misericordioso. É. Ô, Kate, Oi, aqui, como disse, aqui é uma obra pequena, né, que está começando, e a gente oi, sempre, e como Lu. para nós, o Seminário de Vida do Espírito Santo é algo primordial, né? Uma porta de entrada, é onde sempre começa, é realmente o nosso maior evento na cidade, né? E geralmente, como nós somos poucos, então a gente Sei não, é, Rosilene, se perdi divide. as contas. Quanto Eu seminário eu coordenei, eu não sei não. deve ser mais do que o Pelé e o Gols, né? Deve ter sido. Mas, o Kate, então aqui a gente divide mais ou menos assim a estrutura básica, assim, a gente tem o Ministério de Música, o Serve Seminário e as outros serviços ali que ajudam, né? Mas eu queria que você estivesse assim, um momento antes da efusão, que você faz aquela reunião bacana, né, para dizer assim, o perfil do Serve Seminário, né? Eu queria que você falasse para eles qual é o perfil, qual a dica que você dá para o Serve Seminário, para esta missão de redenção. Dentro do momento antes da efusão, né? E É não, isso? Eu como não serve o tô. seminário? Como serve o É, seminário? primeiro não se desespere, né? Vai dar tudo certo. Se você chegou, se Deus lhe chamou, não se preocupe não, viu? Porque Deus, ele é maluco mesmo. Eis a prova de uns que estão aí digitando, né? Deus, ele é maluco. E eu acredito que, diante de todas as realidades de estrutura,
é muito importante você ter o seu coração aberto acerca de tudo e não ter medo. Né? Eu me lembro que quando estava tentando, né, pensar em tudo, um grande testemunho de alguém que tinha muito medo de tudo que ia fazer era a Paola. Né? A Verdade. Paola tinha muito medo. Tudo que a gente confiava a ela, ela tinha medo. Aí ela regalava aqueles olhos com aqueles braços bem E ela gordão também dela. bem novinha, né? Na época. É, uma adolescente. Mas ela, diante do que era confiada, ela acreditava nela também. Então é importante que nós acreditemos em nós, diante daquilo que Deus nos confia. Porque a partir do momento que Deus lhe confiou essa missão, Ele vai lhe dar a graça. A partir do momento que Deus lhe confia esse chamado a ser servo, a ser anunciador, a ser esse que vai não só falar do amor, mas impor as mãos sobre a vida de alguém, né? Vai suplicar a ação, vai ser esse instrumento na vida de alguém. Deus, Ele lhe escolheu. É muito importante você acolher esta grande graça, porque Ele lhe unge a partir dessa escolha. Seja por meio de um discernimento de ministério, seja por meio de, naquele momento, a estrutura da missão lhe confia, mesmo você não sendo membro do ministério, mas se Ele lhe confia, é derramada sobre você uma graça que você não consegue descrevê-la, mas a unção que é derramada sobre você é o que lhe impulsiona a dar o seu melhor. Então é de fundamental importância você acreditar que a graça sobre você foi derramada. E aí, mediante a isso, pegando todas as estruturas como um todo, é perceber o que é primordial. O seminário não deve ser visto como um retiro. O seminário traz, sim, uma responsabilidade muito maior por todas as coisas que eu fui explicando para você no começo, né? Por quê? Porque ele traz essa característica que vai marcar. Vai marcar. E eu acho que, quando eu disse que eu me desconcentrei com alguns que iam entrando, né? Porque o Gerson, o Davi, a Bruna, a Rose, Paola, Igor, muitos irmãos que falam do Ministério de Seminário, que realmente tem o Magão, então, a Cida, a Manu, Carla, são muitas pessoas que eu acho que eu perderia a noite aqui falando. Mas todos eles, na verdade, vivenciaram a experiência de serem abandonados e, por conta desse abandono, perceberem Deus agir nas suas vidas. E quantas eram as vezes que, muitas vezes, pela a nossa razão, achávamos que não tínhamos o que dar. Mas Deus dava 100 vezes mais, não só aqueles a quem Ele nos confiava, mas a nós mesmos. Então é muito importante nós estarmos sempre atentos a Olha quem isso. entrou aí, ó. Quem foi? Wellington Magão. Magão! O Magão, gente, não sei não, viu? Se tiver manifestação, pode chamar o Magão, viu? O Magão resolve tudo, sempre. Mas é muito interessante porque o fato de você acreditar é o que vai lhe fazer confiar que essa graça vai ser manifestada. Todas as estruturas... Eu lembro que uma vez nós fomos para um seminário que... Já eu não sei, tu foi para o seminário que a gente jogou 7 pecados na praça? Que a gente jogou em Aquiraz, que teve uma manifestação e o Magão foi lá rezar pela mulher. Não lembro, mas... eu sei que a gente falando, foi... talvez eu lembre. Ó, para vocês terem uma ideia, a gente foi... O Zé Maria foi com a gente para esse seminário, foi em Aquiraz. Quando a gente chegou lá, a gente ia ficar na casa da prefeitura, só que a casa não tinha estrutura, a gente dormia no chão. A Rose está dizendo que não é da tua época, não. Eu sou novinho. O Magão foi que ele foi rezar. Mas é muito interessante porque a gente não sabia como ia evangelizar, não sabia se tinham divulgado, se ia ter gente no seminário. Quando foi de noite, a gente foi, não sei se foi 7 pecados, não, foi brincar de carimba na praça da Igreja Matriz. Isso, 9 horas da noite. 9 horas da noite. E esse povo correndo no meio da rua e gritando. Aí as pessoas começaram a vir para as calçadas sem entender nada. Porque primeiro chegou uma van, desce um monte de gente, tudo jovem.
né? E desce o grisalho, que era o Zé Maria, que já era grisalho. E aí, de repente, começam a jogar, dá umas horas, começam a jogar e começaram a vir jovens. Começaram a vir jovens e nós não estávamos preocupados em evangelizar, não. Nós estávamos nos confraternizando. Naquele momento, realmente. E à medida que os jovens iam chegando, eles iam jogando conosco e eles iam se envolvendo. E aí, no outro dia, aconteceu o seminário, né? O seminário aconteceu, olha a estrutura. O seminário aconteceu dentro de um mercado abandonado, não funcionava mais o mercado, mas a estrutura era de mercado e já tinha sido feita alguma coisa de pelourinho também, era um negócio bem assim. Aí nisso teve uma manifestação no seminário, aí de noite a gente foi na casa da pessoa rezar por ela, o Magão, claro, que o Magão era que rezava para afastar o cão, tudo era com o Magão. Então, ou seja, muitas vezes, por que eu estou fazendo esse contexto? Apresentando. Porque muitas vezes nós não vamos ter as estruturas, mas nós vamos precisar acreditar que Deus nos dá a graça. Eu lembro que em uma outra experiência que eu vivenciei, essa eu nunca pensei que eu fosse passar na minha vida. Teve até bala, teve tiroteio, eu saí correndo, foi em Morrinhos. Com emoção. Aí o que foi que aconteceu? A gente precisou... Essa o Davi estava comigo. A gente foi pro Renascer, que não era Renascer. Era Alegrai-vos. Quando a gente chegou lá na missão, nós éramos poucos, aí nós dividimos. Uns ficaram acho que, não sei nem como é que dizia. Ficou do lado da pista, ficou no central, e a outra desceu para evangelização, para o seminário na comunidadezinha da região. Aí o que foi que aconteceu? Morrinhos. Aí o Davi dizendo Morrinhos foi só para pouco. Aí nisso, lá tinha problema de facção, briga de facção. E a gente não sabia. Então, quando a gente chegou lá para começar o seminário, dentro da paróquia, não chegava ninguém. E não chegava ninguém. Aí a gente foi rezar e resolveu ir fazer evangelização porta a porta, convidando as pessoas para virem. Isso 1 hora depois do horário de começar. Aí a gente saiu porta a porta. Aí a gente chegou num bar, tinha uma rinha de galo, o pessoal brincando, bebendo, e uma rinha de galo. E a gente continuou. E aí continuou. E quando, determinado momento, quando a gente vê o povo correndo, aí lá vem umas pedras, e nisso eu estava evangelizando, numa mercearia, eu estava virado para a mulher. Quando começou a correria, eu virei para ver o que era correria. Quando eu virei para a mulher, a porta já estava fechada. Eu não ia poder entrar mais na mercearia, porque a mulher tinha fechado a porta, eu não tinha nem visto. E nisso a gente correu e o povo sem saber o que fazer. Aí teve uma que puxou, não, vem pra cá. Aí a gente foi, o Simon também tava, o Davi acho que tava desse lado comigo. E aí a gente não sabia nem o que fazer. A gente voltou para a igreja, aí aos poucos foram aparecendo algumas pessoas, né? No final quase isso. Mas no final já veio aparecer, tipo, já quase 4 horas da tarde, perto do horário para encerrar, para ter a missa. E aí, quando depois foi que foram nos explicar. Porque do lado da pista era uma facção, que hoje a gente chama assim, né? E do outro lado era uma gangue, gangue não sei do que de um lado e a gangue não sei o que. Aí eu disse, e agora, como é que a gente faz para voltar para o outro lado? Aí a gente ficou, resumindo, quando foi de noite, a gente foi lanchar. Quando voltou, que foi contar para os meninos que ficaram na cidade e quem foi para o bairro pequeno. Quando a gente foi lanchar, não teve tiro de novo, não, e a gente não sabia o que fazer. Vocês escaparam, isso sim. Pois é. Aí por que eu estou falando isso? Muitas vezes nós não, se Deus quiser, não vai ser uma estrutura como essa. Claro, não vai ser. Mas nós muitas vezes não vamos ter as estruturas prontas, mas compete a nós assumirmos aquilo que Deus nos confiou, porque nós talvez não tenhamos a estrutura, mas nós tenhamos o essencial, que é o próprio Deus dentro de nós para anunciarmos.
E se nós acreditarmos, nós iremos perceber a grande força do que Deus nos dá, que estrutura tudo para acontecer. Em Morrinhos eu fui várias vezes. Essa foi uma das últimas vezes, mas eu voltei a ir lá de novo, não teve bala, viu? Mas é assim, é a experiência que você não vai ter. Uma coisa que também ajudava muito é porque a gente era muito amigo, né? Então todos eram muito amigos, então ficava uma missão leve. Exatamente. Mesmo numa situação dessa aí, por exemplo, as pessoas eram amigas, então não tinha... A gente se ajudava, né? Então era uma missão nossa. Então a gente se juntava e fazia o seminário. Exatamente. Não era aquilo, é você o responsável. Ai, você que está lá embaixo. Quando a gente voltou, os meninos ficaram super preocupados com a gente, mas se uniram, né? E é interessante que isso que você falou é muito importante, principalmente porque, tipo, se você é convidado a ir para uma missão dessa e acontece algo como esse, se você se escandaliza, você termina... Eu nunca levei Magão para Morrinhos mesmo, é verdade. Eu fui várias vezes, nunca levei. Mas você termina testemunhando algo que não seja o principal. Porque, por exemplo, a gente chegou, quando a gente contou, nós nos responsabilizamos, acho que o Davi poderia dizer também isso, de não deixar que as coisas levassem uma proporção maior. Lógico, nós tivemos medo, com certeza. Mas não deixamos que o medo fosse maior. Eu não saí correndo pedindo, me leva de volta, pelo amor de Deus, eu não vou perder minha vida, não, porque eu sabia que Deus ele ia realmente cuidar de tudo aquilo, né? E aí, quando nós contamos, pronto, acabou ali, nós não tocamos mais no assunto. No outro dia, nós ainda fomos, continuamos o seminário do mesmo jeito, sabendo se ia ter pedra, se ia ter bala, o que é que ia ter, não sabia o que é que ia ter, mas a gente foi, né? E assim... É muito importante também essa relação que você tem com o seu irmão de ministério. Acho que a grande graça do que aconteceu nesse tempo dentro do ministério, durante esses anos, foi muito isso, né? De que éramos cúmplices, éramos amigos, éramos presentes uns com os outros. Nós éramos unidos. Embora não tivéssemos laços, talvez, de amizades para toda a vida, mas tínhamos o comprometimento um com o outro, o cuidado, a intercessão, conhecíamos um ao outro, né? Sabíamos o que esperar um dos outros. Eu digo isso porque muitas vezes eu lembro que no seminário, a Rose que está aí só reclamando, ela dizia assim, eu levava ela para o seminário, ela dizia, mãe, tu já comeu? Aí eu tava lá naquela correria, eu lembrava de comer, aí quando não, lá vinha ela com um copo de suco. Toma o suco que não precisa mastigar nem parar, mas pelo menos alimenta. Tu não pode, porque é a tua gastrite, porque é isso, porque é aquilo outro. Então, assim, essa cumplicidade, esse cuidado ia nos envolvendo, de saber conhecer, de trazer o limite e de entender o limite do outro. E é de fundamental importância, né? Dentro da estrutura do seminário, não esquecermos de quem nos levou a estar ali, né? Estar ali. Uma das estruturas que talvez eu deveria ter falado, que essa deve sim ser a primeira e que muitas vezes nos faltou e nós sabíamos o quanto fazia falta, é de ter numa estrutura de seminário o Santíssimo exposto, para que nós possamos ter os momentos de intercessão. Dentro das estruturas do seminário, a intercessão constante, naquele momento, ela é importante. Ela é fundamental. Porque como era diferente quando nós não tínhamos durante o seminário o Santíssimo exposto para sustentar os nossos momentos. Eu acho que todas as investidas do inimigo, não só, mas também para que nós pudéssemos aquecer os nossos corações ali só no silêncio de, às vezes, 20 minutos. 20 minutos era o que nós tínhamos. Em quantos acampamentos a gente ia ter 20 minutos? Porque 10 minutos era 5 para ir, 5 para voltar. E era 30 minutos que a gente ia ter. Então, mas de muitas vezes, às vezes você ia dormir, porque não dormiu de noite, mas como ali era revigorante, né? E como é importante mesmo ter dentro da estrutura do seminário capela, dentro da missão pequena, livraria, porque é onde você vai poder dar à pessoa a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a comunidade. O Davi está dizendo que a Bruna bota o Jesus sempre lá, o Santíssimo sempre está exposto, viu? Tá certa, a Bruna tá certa. É porque é onde nós vamos nos alimentar. Então,
ter a lanchonete, porque é talvez o momento em que a pessoa vai se abrir, não porque ela está ali comendo vai pagar para você, claro, Uhum. mas é porque é ali onde a pessoa Magão, tu nunca dormiu na oração pessoal? Uhum. Repousou no espírito. Ali onde a pessoa talvez está desarmada, porque vai ali comprar e é como se estivesse em qualquer outro lugar, o momento da lanchonete. E vai realmente estar despreocupado, não vai lhe ver como um servo, vai lhe ver como uma pessoa que está ali. Então, ter essa estrutura da lanchonete é importante também, ter estrutura de aconselhamentos, ter estruturas que vão favorecendo as pessoas a estarem presentes naquele ambiente. Aí lá em Friburgo nós tivemos muito assim mesmo de ter esses pequenos pontos, mas que eram de fundamental importância. E acho que para uma missão como a de vocês, uma missão pequena, ela vai trazendo uma graça muito especial, porque aquilo que eu volto a dizer, os mínimos detalhes, eles são fundamentais. Show de bola. Eu gostei demais. Assim, foi muito bom. Muito obrigado, Kate. Vamos dar um abraço aí na galera que está acompanhando. É isso Os mesmo. espectadores. A Rose está brigando com o Davi e com o Magão. Rose, Isso eu um já abraço. percebi. Davi, um abraço. Wellington É. Magão, um Magão, abraço. você é o cara, viu? Você é o cara, Magão. Tá caro, mas é o cara. Pois, Kate, muito obrigado por ter aceitado, assim. Você é realmente muito importante na minha vida, já disse isso. E muito obrigado por tudo, viu? Deus Amém. abençoe. Obrigada a você pela Valeu. oportunidade. Espero ter ajudado. Viu? Deus Com abençoe. certeza, galera. Muito obrigado, Deus abençoe. Tchau. Tchau. Shalom. Shalom.